Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Mariana Paludetto, sou professora aí do Estratégia Concursos. Falo muito sobre os concursos da educação, né? Sempre encontro vocês aí pelo canal de Estratégia. Mas hoje eu vim aqui conversar sobre um tema que vocês têm pedido muito lá no meu Instagram. Eu sempre recebo nas caixinhas de pergunta, sempre recebo lá no direct, vocês angustiados para saber como que é essa avaliação e esse exame físico para ingresso no SMSP. A gente passa ali por uma triagem médica e eu sei que isso deixa todo mundo com o coraçãozinho aí apreensivo, até porque todo mundo conhece histórias, né, de gente que não passou, aquela coisa. E aí eu vim contar um pouco aqui para vocês sobre como foi o processo para mim, tá? Eu não tenho como garantir para vocês que vai ser exatamente do jeito que foi comigo, né? Porque a secretaria pode mudar parâmetros, pode mudar alguma coisa de exigência, mas eu passei por esse exame 2 vezes, né? Pelo exame admissional. A primeira vez lá em 2010, quando eu fui começar como professora na rede, e depois lá em 2017, finalzinho de 2016, começo de 2017, quando eu assumi o cargo de diretora de escola. Então, por 2 vezes eu passei por esse processo e as 2 vezes foi um processo bem tranquilo, que é o que eu vim contar um pouco aqui para vocês hoje, né? Então, como que funcionou ambas as vezes, né? O primeiro passo, quando vocês forem convocados aí pela SMSP, vai ser ir para a escolha de cargo, né, de lotação. Vocês vão lá até a secretaria escolher qual é a escola que vocês querem trabalhar. Aí, lá, depois desse momento da escolha, você vai receber algumas papeladas e algumas informações sobre coisas que vocês devem fazer a seguir. E entre elas vai estar lá o seu dia e horário para você ir fazer o seu exame médico, tá? Chegando lá no dia e no horário do exame, muita atenção, muito cuidado para não se atrasar, tem que chegar no horário, tem que ser no dia certo, né? Então isso é um ponto aí de muita atenção, né? Coisas que a gente não pode cometer o erro. Chegou lá, dia e horário marcado, na recepção a moça vai te dar ali uma ficha para preencher e vai pedir para você aguardar. Mesmo ritual ali de qualquer outro médico, certo? Quando eu fui, a gente ficava aguardando e o primeiro lugar onde a gente era chamado era num setor de enfermagem, parecido com uma triagem de hospital. Sabe quando a gente vai passar no PS e a enfermeira chama naquela salinha de triagem? Esse mesmo esquema. O que faziam lá com a gente na triagem? Mediu, pesou, aferiu a pressão arterial e tirou uma gotinha de sangue, você fez um furinho no dedo com uma gotinha de sangue para fazer o teste de glicose. Então, foi isso. Tudo sai ali na hora, né? O resultado a gente já fica sabendo na hora, então ela anota na ficha o seu peso, como que tá a sua pressão e a glicose. Então, 2 pontos que merecem atenção, que vocês precisam cuidar, é glicose e pressão arterial. Eu sempre comento com os alunos, professora, se eu tiver diabetes, eu reprovo por causa disso? Não imediatamente e nem é motivo para reprovar a princípio, tá? O que acontece se você chegar lá, por exemplo, e dar uma mega alteração no seu exame de glicose? O que vai acontecer nesse caso é que o médico vai te encaminhar para uma junta avaliativa dentro do Hospital do Servidor. E aí lá no Hospital do Servidor Municipal, você vai passar com especialista, ser indicado para tratamento, tudo mais. E aí só quando essa junta te liberar, que você vai poder voltar a fazer de novo admissional para começar a trabalhar. Então você vai perder bastante tempo nesse processo, né? Eu tenho alguns colegas que demoraram ali 4, 5 meses para começar a trabalhar, porque aconteceu alguma coisa ali nesse exame médico, tá? Então, recomendações que eu deixo para vocês. Se cuidem, né? Já verifica, faz aí um check-up, verifica esses pontos, glicose, pressão. Se você tiver alguma alteração, se você já faz um tratamento, por exemplo, professora, já tenho pressão alta há 6 anos, faço acompanhamento médico, tá controlado, tomo remédio, leva tudo que você tem de informação. Leva os seus exames,
leva a receita médica, leva todo o acompanhamento. Se é um médico que você passa sempre, que você tem facilidade, pede uma cartinha do médico, dele falando qual é o seu quadro, qual é o acompanhamento que ele faz com você, como que tá a sua saúde, entendeu? E leva toda essa documentação junto com você, tá? Bom, nessa primeira salinha, então, a enfermeira vai fazer ali, ela também acho que mede temperatura, se eu não tô enganada, mas é aquilo ali, pressão e glicose, que são 2 pontos que podem chamar nossa atenção, tá? Elas medem o peso, mas vou falar por mim, né? Quando eu passei para o concurso de professora em 2010, eu era super magra e muito jovem, tinha 20 anos. E aí, claro que o exame médico não era uma grande preocupação para mim. Mas quando eu passei no de diretora, eu já era uma mulher gorda, né? Como sou ainda. E isso nem foi citado no exame. Mediram meu peso, obviamente eu tinha um IMC que era ali indicava o primeiro grau de obesidade, mas isso não foi nem tocado no assunto. Então, apesar de medirem o peso, eu sei que tem gente às vezes que fica meio tenso com isso, né? Mas no meu caso, pelo menos, o médico nem citou nada disso, tá? Outros pontos ali de atenção. Depois que a gente faz o exame de glicose e o exame de pressão, a gente volta a aguardar na recepção e é chamado pela oftalmo. A oftalmo, ela vai fazer aquele teste simples de visão, de você ficar sentadinho, tem a plaquinha lá no final da sala e você tem que ler as letrinhas que estão lá. É isso, tá? Se você usar óculos, ela vai mandar você fazer com o seu óculos e ela verifica ali como tá o seu grau, tá? Se você chegar lá e não conseguir ler, ela vai te mandar para a junta para fazer avaliação oftalmológica. E aí aquilo, obviamente você não vai ser reprovado porque precisa usar óculos, tá? Não vai, mas vai te atrasar. Você vai perder aí 1 mês, 2 meses para fazer isso. Então, vá antes. Vá antes, quem usa óculos principalmente, vai no oftalmo, verifica o grau, vê se tá tudo certo, tá? Pede para ele fazer o teste lá de enxergar as letrinhas de longe para ver se tá tudo ok, tá bom? E não esquece de levar o óculos no dia, né? Que às vezes o pessoal tem óculos, mas o óculos só anda na bolsa, na gaveta, né? Sei como é. E aí esquece, né, de levar o óculos no dia. Então, cuidado, tá? Passando pelo oftalmo, você vai de novo aguardar na recepção para passar com a última etapa ali, que é o clínico geral. O que o clínico geral avalia ali, né? A voz, ele faz alguns testezinhos simples ali de voz e de audição. E ele avalia também as pernas para verificar se nós temos varizes, tá? Esses pontos são pontos que podem pegar bastante, porque principalmente por cargos de professor, são 2 condições que de fato dificultam o nosso trabalho. Problemas vocais, a prefeitura tem uma grande preocupação com relação a isso. O Hospital do Servidor tem grupos específicos ali para atender os servidores para a saúde vocal, porque é uma preocupação para a gente que dá aula, né? Sempre é. E varizes também é uma grande preocupação porque passamos muito tempo de pé. Se você tem um desses problemas, é aquilo que eu falei, respaldo do seu médico. Leva o remédio que você toma, a receita do remédio que você toma, leva os encaminhamentos médicos, leva os seus últimos exames e mostra tudo isso ali pro médico que vai te atender, pro perito que vai te atender ali no dia, tá? Não tem grandes problemas. Minhas colegas ali que tinham algum problema, né, quando foi assumir de direção, tinha varizes, elas levaram a documentação do médico, como viu que elas vinham em acompanhamento, ele liberou, tá? Então, né, a princípio, eles liberam quando você consegue comprovar que é uma condição que você já tem sido avaliada, tá? Coisas que me perguntam bastante no direct. Tatuagem, tem problema? Não, tá? Não tem.
Nunca vi ninguém ser reprovado por conta de tatuagem. Trabalhei com professoras super tatuadas, com tatuagens super visíveis e aparentemente isso nunca foi uma questão. Acredito que pode ter algum problema se for uma coisa muito específica de, não sei, uma cena de violência explícita ou uma cena com uma conotação sexual muito forte, talvez dê algum impasse. Mas de verdade, tatuagens comuns, assim, né? Tatuagens a princípio, nunca vi ser problema. Falei, já trabalhei com 2 professoras numa mesma escola que eram super tatuadas, os alunos adoravam, por sinal, e teve nenhum problema, tá? Tatuagens pequenininhas, então, essas tatuagenzinhas assim, eles nem vão olhar, tá? Outro ponto que eles costumam perguntar bastante, porque eles olham pra gente com a roupa íntima, né, de calcinha e sutiã, eles fazem uma análise ali geral, então se tiver tatuagem, por exemplo, eles vão ver, e eles olham também cicatrizes, então eles sempre perguntam o motivo de alguma cicatriz que você tenha. Quando eu fiz, por exemplo, eu tenho uma cicatriz na barriga, eu tenho 2 cicatrizes na barriga, uma de uma operação renal que eu fiz e outra quando eu operei apendicite. As 2 cicatrizes, ele perguntou e pediu para que eu explicasse um pouco como foi o processo, perguntou se eu ainda tinha acompanhamento, eu levei minha caixinha do endócrino, né, que me acompanhou na última cirurgia, não tive problema, tá? Ele perguntou bastante também dessa cicatriz que eu tenho, por ser uma cicatriz no pulso, né? Então ele quis saber direito o que é que tinha acontecido, por que eu tinha essa cicatriz, que é de uma mordida de cachorro. Então, eles podem questionar, tá? Eles olham cicatrizes e aí tatuagem, talvez eles questionem vocês, não sei, né? Eu não tenho nenhuma, mas talvez eles questionem vocês do que significa, alguma coisa assim, tá? Mas nada preocupante. Dica que eu dou pra vocês, gente: responda apenas o que o perito te perguntar, tá? Perguntou pra você, você tem tal condição? Você responde e precisa falar a verdade, né? Não tem como mentir ali, porque senão depois você precisa tirar uma licença, precisa de alguma coisa durante seu estágio probatório, e aí você não informou isso no momento do exame admissional, pode ser um problema, né? Por exemplo, você é uma pessoa que, sei lá, tem pressão alta, e aí você vai ter que passar por uma cirurgia específica por conta da pressão. Não sei, tô aqui, né, imaginando. Durante seu período de estágio probatório, vai ter que ficar meses afastado. Pode ser levantada essa questão de, poxa, isso era pré-existente? Esse professor já tinha essa condição? Isso foi avaliado lá, quando ele entrou? Né? Então, não mintam. Podem falar a verdade ali na hora do exame, mas também, gente, não precisa dar informação demais, se é que vocês me entendem. Não sentem lá e comecem a reclamar de todos os seus problemas de saúde, não. Você só responde o que o perito te pergunta, tá? O que ele tiver dúvida, ele vai te perguntar e você responda com transparência ali, não tem por que ter problema. Mais uma pergunta que o pessoal manda bastante no direct é se estiver grávida. Não tem problema nenhum, absolutamente nenhum, tá? Eu trabalhei com eu tenho uma amiga, né, que quando eu fui trabalhar com ela chegou na escola, acabou de ser aprovada no concurso, ela estava com 8 meses de gravidez. Ela trabalhou 1 semana antes de ganhar o bebê. Nenhum problema, tá? Ela assumiu o cargo normalmente. O que pode acontecer se você estiver em período de licença maternidade, então se o seu bebê tiver menos de 4 meses, eles vão te dar, você só vai tomar posse no final do que seria o período de licença, tá? Então, se você tem um nenenzinho ali com 1 mêsinho de vida, você vai ter que esperar ele completar 4 meses para assumir o cargo, tá? Mas se você tá grávida, você pode assumir mesmo faltando 1 dia para o seu bebê nascer, tá? Tem essa tranquilidade. Sobre prazos, que também me perguntam bastante, né? Quais os prazos que a gente tem? Pessoal, a gente tem 15 dias para tomar posse e isso pode ser prorrogado por mais 15 dias com autorização da secretaria. Então, em regra, a gente tem 1 mês.
Um mês que é pra gente organizar a nossa vida quando a gente tá em outro trabalho, por exemplo, tá? Então, esse é o período que vocês vão ter aí pra se organizar depois dessa parte de exame e tudo mais, tá? Geralmente, quando você passa pelo exame médico, se você é liberado, você pode no mesmo dia tomar posse, tá? Então, você pode sair de lá e já ir no mesmo dia para a diretoria de ensino e já no mesmo dia começar na escola, ou no dia seguinte, tá? Mas tem esse prazo aí. Tudo bem? Consegui responder aí um pouquinho das dúvidas de vocês? Espero que tenha acalmado aí um pouquinho o coração de vocês, que vocês fiquem mais tranquilos aí para esse exame. E, gente, as dúvidas que forem surgindo, me procurem nas redes sociais que a gente vai conversando, eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Vou aproveitar para falar aqui para vocês me seguirem lá no Instagram, quem ainda não me segue. Meu canal é mari.pedagoga, mari.pedagoga. Com esse mesmo nome, vocês me encontram em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, TikTok, todas, tá? Mas aonde eu estou mais frequente, aonde eu tô todo dia, é no Instagram e eu consigo ter um contato mais próximo com vocês. Podem me mandar dúvidas por lá que a gente vai conversando. Lá tem conteúdo novo todo dia. E aqui nesse canal agora vai começar a ter vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. Então fiquem atentos que vai ter bastante coisa nova, legal aí pra vocês. Já se inscreve, não deixa de dar o like aí no vídeo pra apoiar o trabalho da professora. Combinado? Beijão, pessoal, e sejam bem-vindos à Prefeitura de São Paulo.